Começa esse vídeo pedindo para você que ainda não é um inscrito aqui no canal, parar de perder tempo, venha fazer parte da nossa comunidade de reflexão aqui no YouTube. Deixe seu like no vídeo também, ative as notificações e me siga lá no Twitter, é @profileoficial. Hoje eu estava navegando, ou como o pessoal dizia antigamente, surfando aqui no YouTube, e eu me deparei com um vídeo do canal Central. O canal Central é um canal que fala sobre videogames, jogos, cultura pop de um modo geral. E o título do vídeo era o seguinte: Alien e Predador são filmes racistas e devem ser cancelados. O link do vídeo está aqui na descrição. Alien e Predador, você deve conhecer, são aqueles dois personagens fictícios do cinema. O Alien do filme Alien e o Predador do filme lá, o Predador do Schwarzenegger. Os dois eventualmente até se encontraram, tiveram dois filmes do embate do Alien contra o Predador. São dois personagens fictícios. E o pessoal do canal Central, eles estavam bem bravos, revoltados, podemos até dizer assim, com um texto que foi publicado em um portal chamado The Conversation. E esse texto foi escrito por um professor canadense sobre como a representação do Alien e do Predador, dos dois personagens, ajudaria, podemos dizer assim, a estabelecer um padrão cultural ou uma percepção coletiva e bem negativa com relação aos negros, por utilizar elementos da cultura negra que poderiam ser considerados pejorativos. Eu vou explicar com mais detalhes mais pra frente. E por conta desse elemento também presente junto com outros, isso favoreceria a violência policial que nós temos nos Estados Unidos e também no Canadá, porque ele se limita a esses dois países, mas nós sabemos que existe também muita violência policial contra negros aqui no nosso país. Nós vimos recentemente muitos episódios de violência negra, de violência de policiais contra os negros, mas quando os policiais foram defrontados por intimidação por brancos ou por pessoas da elite, como no caso do Alphaville ou daquele desembargador em Santos, os policiais eles foram muito mais compreensivos, podemos dizer assim, com as duas figuras, pelo fato de eles serem brancos, poderosos, da elite, talvez. Né? Não sei se as pessoas ali na situação fossem negros, se os policiais teriam sido tão compreensivos assim. E essa pauta da violência policial está muito em voga hoje em dia, porque nós estamos tendo casos de violência policial no Brasil e também por conta do George Floyd e o movimento Black Lives Matter. Nós sabemos que isso acontece, nós sabemos que há um despreparo e uma violência policial contra os negros. Nós sabemos disso, o mundo inteiro sabe. E não é isso que está em discussão nesse vídeo. Mas eu entendo também a revolta do pessoal do canal Central. Isso porque quando você tem alguém falando que uma franquia ou algo que nós gostamos é preconceituoso, é racista, parece que nós também somos racistas, nós também somos preconceituosos por gostar daquilo. Tá? Então se eu gosto do Alien e ele é uma representação de algo racista, logo eu serei um racista? Não é bem assim, tá bom? Mas eu entendo a posição deles, eles acabam fazendo um vídeo, podemos dizer, bastante revoltoso, com bastante raiva, eles estavam muito bravos nesse vídeo. Mas eu gostaria de trazer aqui algumas colocações para poder tentar esclarecer um pouco a posição do autor do artigo, tentar contextualizar um pouquinho, né? Não falar, poxa, o cara que escreveu, por ele ver racismo em tudo, então ele é racista, começar esse discurso de segregação. Não, não é isso, não é o objetivo desse vídeo aqui, tá bom? Então eu espero que essa possa ser uma conversa bem interessante. Antes de mais nada, as pessoas que me conhecem há um pouco mais de tempo aqui no YouTube sabem que eu não gosto muito desse tipo de postura de qualquer tipo de militante. Militante negro, militante homossexual, feminista, militante político e de qualquer causa. Tá? A minha postura sempre aqui no canal foi: se você está levantando uma bandeira, você é o representante de um grupo, você é um representante de um coletivo. E portanto você precisa ter responsabilidade. Porque quando você é irresponsável com aquela bandeira que você está levantando, e você usa aquela bandeira de modo egoísta, de modo individual e não de modo coletivo, você acaba prejudicando aquele movimento que você quer exaltar ou que você quer defender. Eu não estou dizendo que o professor que escreveu esse artigo, eu vou falar o nome dele daqui a pouco, ele tentou agir de modo individual, de modo egoísta, tá? Mas eu sempre falo que é necessário ter responsabilidade. E eu não gosto dessa postura mais segregadora, uma postura mais como o pessoal gosta hoje em dia de falar, da lacração. Eu acho que qualquer tipo de abordagem que você queira levantar uma bandeira, independentemente dela, qualquer que seja, você tem que trazer a pessoa para perto.
Você tem que trazer aquela pessoa para o seu ponto de vista. Você, como defensor de uma causa, por exemplo, causa dos animais. Se você quer mostrar para as pessoas que é necessário cuidar dos cachorros, das ruas, você tem que trazer aquela pessoa para o seu ponto de vista para mostrar aquilo que você está vendo, porque a outra pessoa não está vendo. Então eu acho que, na minha opinião, essa luta por uma redução da desigualdade social ou a luta por um coletivo, por uma bandeira, você passa pelo engajamento e pela empatia. Então você tem que trazer aquela pessoa para perto de você e não distanciá-la. Mas vamos lá ao artigo aqui do Tamari Kitosa. Tamari Kitosa é um professor associado de Sociologia da Universidade de Brock. A Universidade de Brock ela fica no Canadá. Tá? E o artigo em inglês, em uma tradução literal, mais ou menos, uma tradução livre, ficaria mais ou menos o seguinte: como os filmes de Hollywood Alien e Predador reforçam o racismo anti-negros. E por quê? Ele se baseia em alguns aspectos de culturas e percepções racistas que existem na América do Norte. E aí que é um ponto que ele é um ponto interessante, tá? Talvez os argumentos que ele utiliza para descrever principalmente o personagem do Alien, ele não é muito compatível com aquilo que nós vivemos no nosso país. E vocês vão ver daqui a pouco quando eu ler. Então por isso causa uma certa estranheza. Há um pouco de exagero, pelo menos na minha percepção, com relação ao que o professor Tamari interpretou. Mas nós temos que lembrar que Alien e Predador, eles são peças artísticas. São filmes, e filme ele é uma arte. Filmes são artes, e pelo fato de eles serem artes, nós podemos ter interpretações das mais diversas possíveis. A interpretação ela é livre, você pode olhar aquilo lá, aquela obra, aquele quadro, aquela peça, e ver uma metáfora de algo que você vivenciou. Então você tem esse tipo de liberdade, você tem uma interpretação daquilo que foi visto, outra pessoa tem uma interpretação diferente, porque isso é livre. Como é arte, a arte serve para inspirar, a arte serve para educar e a arte serve também para interpretar. Então essa é a interpretação do Tamari Kitosa. E aí você pode discordar ou não. Mas vamos falar do Alien. Por quê? Que o Alien ele seria um elemento racista. Porque a figura do Alien, primeiro porque o Alien ele é todo escuro. A cor do Alien é uma cor escura. E a rainha Alien, que aparece no filme Alien 2, ela é uma criatura que ela tem uma prole muito grande e ela reproduz com muita rapidez. Tá? Então a mãe Alien, a rainha Alien, que é uma criatura de pele preta, de cor preta, reproduz com uma velocidade muito grande indivíduos que são violentos, indivíduos que são uma infestação no local, no país, no planeta, no caso, em que a rainha Alien está vivendo, está ocupando, naquele local que ela está ocupando. E isso seria uma metáfora, ou seria passível de interpretação para uma figura que na fala do professor Tamari existe na América do Norte, que é a figura da mulher negra que tem muitos filhos. Tá? Então a rainha Alien, pelo fato dela ser preta, seria de cor escura, no caso, porque não é bem preto, é preto, metálico, cinza, tom de cinza. Pelo fato dela ter uma cor escura, ela representaria uma mulher negra que tem vários filhos, mora sozinha e tem uma casa com muitos e muitos filhos. Então isso seria essa representação negativa daquela mãe que tem uma prole, daquela mulher negra que tem uma prole muito grande, porque seria uma infestação de negros. Então isso remeteria a algo negativo para a sociedade, algo racista. Tá? Agora, de onde vem o Alien, tá bom? E por que ele é da cor escura? O Alien, ele vem do livro a confecção do Alien, o design do Alien, ele vem de um livro chamado Necronomicon, que é do H.R. Giger, que o nome dele completo é Hans Rudolf Giger. Ele era um artista plástico suíço e tinha um livro ali com várias formas, com vários designs de monstros, né? E um deles era o xenomorfo, que é, no caso, o Alien. Então se você vê lá, digitar no Google Necronomicon Alien, você vai ver que o xenomorfo, o Alien, o personagem, ele está presente no livro. E ele é retratado com uma cor mais escura. E por que o Alien é escuro nos filmes? Para passar medo? Sim. Mas há um aspecto técnico na filmagem que o Alien precisa ser de uma cor escura.
Porque quando você tem um efeito especial, no caso o Alien ele era um homem vestido com uma fantasia, quando você tem uma fantasia escura, num ambiente escuro, coberto com névoa, às vezes com um pouco de chuva, você consegue mascarar as imperfeições do efeito especial. Então por que o objeto ele precisa ser negro? Por que precisa ser preto no caso? Né? A cor precisa ser preta? Por que é sempre escuro, sempre muito turvo? Para esconder as imperfeições do efeito especial. Porque quando você faz um efeito especial à luz do dia, com muita claridade, é muito mais caro. Tá? Porque você consegue notar com muito mais facilidade as imperfeições. Então isso é um truque que o diretor e a equipe de filmagem eles utilizam para esconder as imperfeições. Por isso que naquele filme Círculo de Fogo do Guillermo del Toro, que você tem robôs gigantes lutando contra monstros, geralmente as lutas elas são na água, porque aí você tem uma névoa, né? Pelo vapor e sempre à noite com chuva. Pô, mas chuva dá uma emoção, né? A chuva ela causa um ar mais dramático, sim, causa, mas ela também consegue adicionar uma camada na filmagem e isso consegue esconder um pouco as imperfeições, tá? Dos efeitos especiais. No filme O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, quando você tem a batalha ali no Abismo de Helm, é uma batalha à noite e também chove. Ah, a chuva ela adiciona um elemento dramático? Adiciona, mas ela não interessa para a batalha, não muda em absolutamente nada, mas ela é utilizada também como recurso para esconder, para maquiar problemas ali do efeito especial. Então isso também se aplica ao Alien, tá? Mas, como nós falamos, esse tipo de interpretação da mulher negra que mora sozinha, que tem vários filhos, eu não vejo isso muito sendo, como eu posso dizer, algo muito relacionado com a cultura aqui do nosso país, a cultura brasileira. Então isso causa um certo estranhismo. Talvez para os americanos, nos Estados Unidos, no Canadá, isso possa fazer mais sentido. Pode ser que haja um termo mais pejorativo com relação a isso, tá bom? Mas aqui no Brasil não faz muito sentido. Agora, com relação ao Predador, o que ele fala, né? Que o Predador, ele é um homem negro e ele por conta disso, pelo fato de ele ter os dreadlocks, ele é muito viril e isso causa uma imagem que os homens e os jovens negros eles são predadores, eles são violentos. Eu não concordo muito com essa interpretação, porque o Predador ele tem os dreadlocks, mas a concepção dele lá no filme do Arnold Schwarzenegger é de uma criatura branca. O Predador ele é branco, ele é forte, ele é musculoso, mas a pele dele é uma pele branca, que com o passar do tempo ela acabou sendo escurecida por conta daquilo tudo que nós falamos. Né? À medida que o cinema vai avançando, que os filmes eles vão começando a ter as sequências, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, começa a sair um pouco do mistério, porque o primeiro Alien e o primeiro Predador eles são muito no mistério, a criatura não aparece, ela fica muito escondida, e você começa a ter a necessidade de mostrar mais a criatura. Tá? Então a partir do Predador 2, do Alien 2, você tem mais criaturas, porque as pessoas elas querem ver as criaturas. Então você acaba tendo um efeito especial, você precisa escurecer o monstro, como nesse último Predador, o Predador está bastante escurecido e sempre à noite, sempre na neblina, sempre na névoa para esconder o efeito especial que, caso contrário, ficaria muito caro fazer a produção desses filmes. Mas no início, o Predador ele é branco. Tá? E mesmo nos filmes atuais do Predador, quando ele aparece nesse último filme recente, que é uma porcaria, ele é alguém branco. Tá? Ele não é negro, tá? Ele é branco. Mas pode, na interpretação do professor, agora me fugiu o nome dele, né? Do professor Tamari, o Predador seria uma figura negra, seria uma interpretação pejorativa, uma representação dos negros, que é o Predador, que precisa ser combatido. E essa imagem do Alien, representando a mulher negra, e o Predador, representando o jovem e o homem negro como figuras violentas, como figuras cruéis, quando um policial ele vai entrar em ação, entrar em operação que tem um homem negro, que tem uma mulher negra, ele já vai com toda uma predisposição, ele vai com gatilhos mentais de uma forma mais defensiva, ou de uma forma que ele precisa de fato ir para o combate. Porque ele já tem toda essa representação hollywoodiana e ele vai causando essas associações psicológicas que levam a um ato mais violento. Diferença com relação a uma abordagem com um homem branco. E por que ele fala também das mulheres negras? Porque
Dias antes do episódio com o George Floyd, a polícia dos Estados Unidos arrombou a casa de uma mulher e acabou, por engano, acertando a mulher, ao invés a mulher com tiros, e a matando. Então houve também esse episódio de erro por parte da polícia. Então todas essas abordagens fantasiosas, essas criações fantasiosas, elas vão criando na cabeça das pessoas um imaginário, um coletivo quase imperceptível com relação à cultura negra. Tá? Então essa é a abordagem que o professor ele falou no artigo dele. Muitas pessoas aqui nos comentários acharam exagerado. Eu sinceramente não acho, tá? Essa é a minha opinião. Eu não acho que o Alien e o Predador eles foram criados como representações dos negros, tá? Como eu falei, o Predador mesmo, ele é branco, tá? E não era a primeira, aquela forma como nós tivemos, ele não era o primeiro Predador, não foi o primeiro design. E o design do Alien é o design lá do Necronomicon, tá? Do livro do Giger. Então não vejo como foram criados dessa forma. Porém, com o passar do tempo, e como eu falei, é uma arte, então as pessoas elas podem ter interpretações diferentes. E nós podemos discordar, apresentar os argumentos diferentes, apresentar argumentos contrários, argumentos favoráveis, e isso gera a discussão. Agora, o que nós temos que tomar cuidado é porque, como é um artigo falando dos Estados Unidos e do Canadá especificamente, existem traços culturais lá que são diferentes dos traços culturais daqui. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. E eu vou dar um exemplo para você. No livro O que faz o Brasil Brasil, do Roberto da Mata, ele faz uma comparação com o racismo que existe nos Estados Unidos e com o racismo que existe no Brasil. O da Mata, ele, professor da UERJ, salvo me engano, agora me fui, mas eu com quase certeza que é da UERJ. O professor da Mata, que é antropólogo, ele fala o seguinte: nos Estados Unidos é bom ser branco, é ruim ser negro, mas é muito pior você ser um mulato. Porque como nos Estados Unidos você tem a sociedade muito bem definida, aqui é um bairro de branco, aqui é um bairro de negro, o mulato, que é o cruzamento do branco com o negro, ele não tem um espaço. Porque quando ele está junto com os brancos, ele é mais escuro que os brancos. Então ele é segregado. O mulato, quando ele está junto com os negros, ele é mais branco, ele é mais claro do que os negros. Então ele também é segregado. Então ele não tem um lugar na sociedade. Mas no Brasil, o mulato, ele tem um ambiente privilegiado. Podemos dizer assim, por quê? Porque ele consegue transitar. Ele transita entre o negro, transita entre o branco, ele consegue quase como se camuflar entre os dois. Isso também faz parte da nossa sociedade, porque o da Mata fala que o jeitinho brasileiro é sempre uma mistura, é a mistura do impessoal com o pessoal, é a mistura do pessoal com o burocrático. Então ele dá essa interpretação diferente da nossa sociedade. E pelo fato do homem do brasileiro ser muito cordial, nós temos um racismo velado que não é tão escancarado como seria nos Estados Unidos. Então esse texto do professor, eu sempre esqueço o nome dele, do professor Tamari Kitossa, ele pode não fazer muito sentido para a nossa realidade aqui no Brasil, mas talvez lá nos Estados Unidos o texto possa sim fazer muito sentido. Mas eu entendo a revolta do pessoal do Central, vendo como um brasileiro o texto do professor também, claro, causa uma certa revolta, parece que é sempre uma velha lacração, que, poxa, tudo agora é racismo, não pode fazer nada que é racismo, qualquer coisa agora virá racismo, mas nós temos que tentar interpretar com os olhos do professor que escreveu isso, porque ele vem de uma cultura diferente, e esse tipo de choque cultural, de interpretação, pode correr algum tipo de risco de haver algumas distorções. Agora, muitas pessoas escreveram aqui nos comentários da matéria, discordando, só que como a matéria é em inglês, o pessoal escrevendo em inglês, fica muito difícil nós sabermos se de fato quem está escrevendo mora nos Estados Unidos ou é da comunidade internacional. Mas enfim, é um artigo provocador, é interessante. Algumas pessoas concordam aqui com ele, como por exemplo tem um rapaz aqui um homem já chamado Michael Beasley, fala que é um artigo provocador, agradece, e ele sempre pensou o Predador como sendo algo bastante racista, e ele sempre se sentiu muito pouco confortável com o Predador, por conta dos dreads. Agora, ele até mesmo fala que o argumento do Alien é um pouco esticado, ou seja, ele está forçando um pouco a barra.
Ele falou assim, os aliens não são humanos, então não há nenhum tipo de conexão. Pode até considerar como sendo formigas, né? Que tem a rainha e vai proliferando. Mas enfim, foi um artigo muito legal, achei que a discussão é muito válida. Se você não viu o vídeo do pessoal do Central, o link está aqui na descrição. Esse vídeo meu ficou longo, né? Mas também o vídeo do Central, ele é igualmente longo, tem quase também 20 minutos, tem 17 minutos. Então já é um vídeo bastante compatível com o que foi falado lá pelo pessoal do Central. Se você gostou, curta, se inscreva, compartilhe e me siga lá no Twitter, @profileoficial.